Bem-vindos ao podcast What Drives You. Aqui exploramos histórias, estratégias e ferramentas das pessoas que têm bem claro o que as move. Por isso, se queres ser uma delas, mantém-te por aí, porque a jornada vai começar. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives You. Este podcast específico apenas em áudio. É verdade, desta vez, mesmo que estejam a ver no YouTube, só vão ver áudio, espetacular. Mas hoje tenho uma conversa muito interessante. Hoje tive o prazer de vos trazer a conversa que tive com a Mónica Silva. A Mónica é uma alcobacense, tal como eu, e é uma amiga em comum de um dos nossos, aliás, do nosso principal patrocinador, a Geração S+, e um dos responsáveis por esse projeto, e essa ligação em comum lançou o desafio de nós fazermos esta conversa e eu gostei imenso, principalmente porque a Mónica estudou música tal como eu, agora está numa área totalmente diferente dentro da área das relações internacionais e ao longo desta nossa conversa, mais do que uma entrevista, foi bom conversar com alguém que teve um percurso relativamente parecido com o meu, nomeadamente dentro da área da música, que depois acabou por seguir outras áreas diferentes. Nós falamos sobre a experiência dela a estudar nos Estados Unidos como bolseira, neste caso para jogar ténis. Falamos da importância do ensino da música e a forma como a música afetou também a vida dela, sobre quais é que são os problemas ou alguns dos problemas no ensino da música, mas não só. Falamos também um bocadinho sobre toda a questão da filosofia de vida e sobre a importância de mantermos alguma ligação com as coisas que nos acontecem ou deixarmos ir o passado. Foi uma conversa muito interessante, eu adorei tê-la e espero que vocês adorem também a conversa com a Mónica. Antes de irem, uma palavra de agradecimento aos nossos patrocinadores, já mencionados nesta introdução. Obrigado à Geração S+, um projeto que cada vez mais tem como objetivo estimular um estilo de vida saudável nos jovens. Porquê? Porque jovens saudáveis vão ser adultos mais felizes e quem é que não quer uma sociedade com adultos mais felizes? Portanto, podem segui-los nos links que estão na descrição e sem mais demoras fiquem com a minha conversa com a Mónica Silva. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Surprise e hoje eu tenho comigo a Mónica. Mónica, muito obrigado por teres aceito aqui o nosso convite para falarmos um bocadinho. E nós hoje vamos falar sobre uma série de coisas, desde desporto, a música, piano, orquestra, vai ser espetacular. Eu gosto sempre de falar com malta que tem uma paixão por música, mas antes de irmos a essa área, eu ia-te pedir, por favor, para tu... Imagina, tu neste momento estás a estudar direção de orquestra e antes já estudaste piano, mas antes de estudares piano ainda jogaste ténis. Mas a minha pergunta para ti, a minha primeira pergunta para ti, tem que ver com, tu desde muito cedo, quando eras criança, já sabias que esta área da música era uma coisa que querias explorar? Ou só apareceu depois? Fala-nos um bocadinho dessa fase da tua vida, digamos assim. Olá João, obrigada pelo convite. Eu não estou a estudar neste momento direção de orquestra, essa licenciatura já está terminada. Já estou a fazer outra que não tem nada a ver com música. Por isso depois era se quiser editar o início. Mas olha, vamos a isso. Força, então diz-me. Então, não houve qualquer tipo de ligação ou chamamento especial que tenha sentido na minha infância, simplesmente... acho que, olha, uma vez lembro-me de uma entrevista, eu acho que foi a Sónia dos Gift, eu acho que foi ela, que alguém lhe estava a fazer exatamente essa pergunta e que ela disse, não, eu nasci em Alcobaça, que não tenho muitas hipóteses, ou vais para a música ou vais para transporte. E naturalmente eu também, foi a mesma coisa, né? Normalmente uma pessoa aprendia um instrumento musical e se pudesse e tivesse vontade ainda fazia um desporto. E eu lembro-me que tudo o que eu me pudesse meter, eu metia. Era o ténis, era a natação, era o handball e resolvi também aprender a tocar piano. Claro, fizeste desporto em todas as... Eu vou aproveitar, já que estou com uma conterrânea e, portanto, vou aproveitar para falar algo que passo à vontade. Fizeste desporto em todos os esportes que falaste, o ténis, a natação, o handball, estudaste tudo em Alcobaça, portanto, no Cister e no Canal, ou foste fazendo na zona, mas não especificamente nos clubes de Alcobaça? Não, eu o handball, eu lembro-me que foi uma coisa muito, muito passageira. Mal tenho recordações disso. Em Alcobaça, sim, foi no Clube de Natação de Alcobaça. E o ténis, nos primeiros anos foi em Alcobaça, depois foi nas Caldas da Rainha. Ok. O que é que gostaste, ou seja, tu depois continuaste a jogar ténis, preferiste, o que é que gostas mais no ténis em relação aos outros desportos?
Na altura não tinha propriamente Nada. uma preferência, aliás, isso eu lembro perfeitamente, eu tenho muito poucas memórias Ok. da minha infância em comparação com o resto das pessoas, as coisas desvanecem-se completamente, o que é uma coisa que eu gosto, é uma característica que eu adoro, não esquecer-me completamente das coisas, mas lembro-me perfeitamente de estar a tentar levar o ténis, de ser miúda e estar a tentar levar o ténis e a natação, levar os 2 juntos o mais longe possível, e claro que chega a um ponto que é Claro. impossível fazer os 2 desportos de competição e ainda teres a escola. Lembro perfeitamente que chegou a uma altura que os meus treinadores já estavam: "Olha, vais ter que escolher um", e eu lembro de ser miúda e estar no meu quarto já a chorar e fazer um papelinho a dizer natação e um papelinho a dizer ténis. Prós E e depois contras. mostrar os papelinhos e tirar um, e saiu o ténis. E Ok. então desisti da natação, depois porque tinha depois, lembro-me de fazer um acordo qualquer com a minha mãe: "Se eu tirar umas muito boas notas a matemática e não sei o quê, deixas-me voltar para a natação". Voltei a tirar as notas, deixaram-me voltar a entrar para a natação, mas aquilo Excelente. não correu bem. Passado uma semana não, já estava a ficar muito competitivas os 2 desportos e então, Claro. lembro perfeitamente disso. Por isso a escolha foi através de um papelinho. Ok. Deixa-me só voltar atrás, porque disseste uma coisa que eu achei extremamente curiosa, que é, disseste que tens uma, ou seja, as tuas memórias de criança estão desvanecidas e era uma coisa que tu adoras, o facto de essas memórias irem desaparecendo. Posso perguntar porquê? Sim, claro. Eu não sei, sabes, eu falo, às vezes tenho sempre a sensação que as pessoas têm a mente carregada de memórias, carregadas de coisas do passado, e eu se calhar tenho Uhum. coisas boas que também se desvaneceram da minha mente, e se calhar também tenho coisas más, mas adoro esta sensação de leveza com que acordo todos os dias aliás, eu acho que para muitas pessoas é aflitivo, e há pessoas que dizem: "Epá, eu ainda me lembro da matrícula do meu carro, eu ainda me lembro aquilo Uhum. que disse quando tinha 16 anos, eu não me lembro. Eu, neste momento, se eu quisesse tentar relembrar-me num dia de aulas da minha altura de secundário ou de quando eu tinha Uhum. 13 anos, a maior parte disso foi tudo à vida. Mas gosto desta sensação de leveza, de o que já passou e deixas o cérebro com mais espaço para a Claro, informação mais atual. claro. Mas isso foi uma coisa que tu trabalhaste? É uma coisa natural e que tu estou fascinado. Foi sempre assim, sabes, Ok. foi sempre assim, nunca me preocupei com isso. Por exemplo, imagina que nós nos conhecemos há 15 anos atrás e tu Uhum. relembras-me de uma situação que nós tivemos juntos. Se me falares dessa situação, depois de me falares dessa situação, eu até sou capaz de me lembrar, mas Ok. se não me falares dessa situação, essa situação está perdida para sempre Ok. na minha memória e foi sempre sim, o que às vezes até é ofensivo para alguns amigos ou qualquer coisa, que não fica, é sempre a andar para a frente. Acho que também Ok. é de um bocado, pronto, não sei, talvez por ser muito acelerada e tal, Claro. Mas nem sequer me dou ao trabalho de pensar ou repensar em coisas do passado. claro. Mas sem dúvida que isso contribui para aquilo que estavas a dizer, né? Que é um estilo de vida muito mais leve, porque quando tu acabas por. Ou seja, sentes de uma certa forma. Desculpa. De uma certa forma sentes que estás quase que livre daquilo que é o teu passado, né? Tens sempre a oportunidade para aproveitar a informação nova e reinventar, digo eu, não é? Sim, claro, e quer dizer, eu tive, posso dizer que tive muita sorte por ter tido uma infância normalíssima, felicíssima, Uhum. por isso, à partida, tudo o que me esqueci foram muito mais coisas boas Claro. do que coisas más. Mas talvez por, não sei, sabes, às vezes quando tu falas com alguém e sentes o peso daquela pessoa, sentes que está tão Uhum. cravada, tem tanto peso nas costas de tanta memória do passado, e é uma Uhum. coisa involuntária, as pessoas não escolhem estar carregada de coisas, de Uhum. memórias sobre o passado. Por isso, como da minha maneira, que para mim é uma coisa involuntária, eu não escolhi esquecer, ah, sempre foi assim. Se calhar, se pudesse trocar de cérebro por um dia e ter alguém e passar a ser alguém que se lembrasse sempre do passado, se calhar ainda ia gostar mais, não sei, mas Uhum. a sensação que eu tenho neste momento é que ter sempre o cérebro livre para coisas que vêm e não para Claro. coisas que passaram. Olha que eu acho que está, na minha perspectiva, acho que isso é uma perspectiva mais positiva do que propriamente ter o cérebro inundado de memórias. Mas é uma Eu também perspectiva. acho, mas como nunca me aconteceu esse Claro, outro lado, percebes? Nunca vou claro, poder opinar a 100% sobre a coisa. claro. Ok, então imagina, tu estavas a dizer, tu estavas entre a natação e o ténis, acabas por escolher o ténis graças a esse papelinho.
depois percebes mesmo que ainda tentas com a questão das notas, percebes mesmo que não dá, dedicas-te ao ténis, fala-me um bocadinho do teu percurso nesse desporto, e uma das coisas que eu gosto mais, porque eu tenho esta teoria, ok, que é, quando tu praticas um desporto muito cedo na tua vida, há uma série de lições que te ficam para a posteridade. Ou seja, por exemplo, eu pratiquei natação, também quando era muito novo, e houve uma ou duas coisas que eu aprendi logo pelo facto de estar precisamente num contexto de competição, que ainda hoje levo, a importância da disciplina, a importância do treino, o facto de por vezes haver certas coisas que tu não queres fazer e conseguires ter a destreza mental, digamos assim, de ajustares e conseguires fazer na mesma, são algumas das lições que eu levo ainda para o meu dia-a-dia. Aconteceu-te a mesma coisa, ou seja, sentes que o facto de estares a trabalhar cedo, a praticar algum desporto cedo, te permitiu desenvolver algumas lições que ainda hoje tu levas para o teu dia-a-dia? Sim, claro que sim, acho que isso é mais que óbvio, acho que já estamos quase a falar de factos empíricos, né? Provavelmente já está mais do que provado. Uma vez que eu era pior jogadora do que melhor, uma vez que eu provavelmente era pior do que melhor, aprendi muito o valor da derrota e de não ligar a ela. Ok. Mas claro que sim, claro que sim. Então, eu adorava ténis, tinha assim uma dedicação desmesurada e tudo o que possa vir associado a fazer um desporto de uma maneira muito, muito, muito dedicada, tudo isso foi adquirido, claro. Aquilo era uma loucura, e fazer os treinos todos os dias, e fazer a preparação física, e ter horas para dormir, e ter cuidado com a alimentação, e ainda por cima muito mais depois quando passei a ir para os Estados Unidos, que havia bolsas de estudo em jogo e alguma pressão para os resultados. Claro. Para mim foi muito fácil fazer essa transição, porque eu já vinha de um ambiente muito disciplinado quando jogava ténis. Não porque me tenha propriamente sido imposto, mas porque eu gostava tanto daquilo que eu própria queria fazer tudo como deve ser. E depois há uma coisa no ténis, é que num jogo de futebol, quando tu ganham mais 10, certo? Ou num jogo de basquete, 7. Ou num jogo de futebol, quando tu perdem 11. No ténis não, no ténis quando tu ganhas é só tu que ganhas, mas quando perdes não podes partilhar a derrota com ninguém, é só tu, não há mais ninguém, não há outra coisa. E eu, por acaso, eu gosto disso, eu gosto dessa vertente individual do desporto, de pá, a derrota também é só minha, sabes? Não há mais ninguém contribuiu para a minha derrota, ninguém contribuiu para a minha má performance. Ao contrário do que as pessoas pensam, que muitas vezes pode ser mais duro psicologicamente, não tens com quem partilhar. Eu gosto disso, a derrota é só minha, até a derrota está na minha área de controle, porque foi só feita por mim. Nice. Essa é uma frase excelente, até a derrota está na minha área de controle. E não deixa de ser super curioso a forma como tu abordas ou olhas para isso, porque a maior parte das pessoas, é que tu estavas a dizer, por exatamente o contrário, que é ok, tenho uma equipa, rapidamente consigo, à falta de melhor expressão, desresponsabilizar-me, não é? Ou seja, tipo, ok, sure, falhámos todos como equipa, fomos todos que perdemos, mas a questão do desporto, a maior parte das pessoas pensaria, por isso, aí acho que tem um quê relacionado com a natação, não é? Que, independentemente de ser um clube que está a participar numa certa prova, a verdade é que quando tu vais nadar 400 metros mariposa, és tu e acabou. Portanto, se ganhaste, óbvio que o clube beneficia com a tua vitória, tal como porventura a universidade, onde estavas a estudar também, mas aquela vitória específica é tua. Essa noção Sim, claro, mas olha, desculpa interromper-te, eu acho que o ténis força. ainda vai a mais um extremo, que é, Sim. eu lembro perfeitamente de estar na natação e estás a fazer 400, como disseste, mariposa, mas se tu tiveres, não tens noção de quem está atrás ou de quem está à frente, começaste a perder ali a coisa, ou estás a desmotivar, tu sabes que olhas para o lado e tens um treinador sempre passo a passo contigo a dizer, vai, mais pernas, menos assim, faz assim, faz assim, estás em segundo, vai, agora é o máximo, percebes? Há ali qualquer coisa de... No ténis não, no ténis isso é coaching, é considerado coaching, não podes estar a dar, pelo menos há 10 anos atrás, agora não sei se as regras mudaram, que eu nunca mais vi de ténis, mas quer dizer, o teu treinador pode estar a ver o jogo, mas não pode dar qualquer tipo de indicação de final, de tática durante a tua prestação. Nesse aspecto estás, pronto, és tu e os teus és só tu, claro. E imagina, o que é que tu gostas, ou o que é que gostavas nisso? Não sei se tens, ou seja, se consegues lá estar, ir atrás e lembrar disso, mas o que é que tu gostavas nessa noção de que a responsabilidade é totalmente minha?
Quer dizer, não era uma coisa que eu tivesse noção, por Consciente. exemplo, com Ok. 15 anos. Isso é uma Ok. coisa que depois vais, se calhar, na altura da faculdade, percebes o porquê de gostar daquele desporto, começas a ter uma visão, né? Começas a fazer uma visão retrospectiva e começas a perceber, né? A filosofar sobre as coisas, porque é que gostaste e o que é que não gostaste. Nessa altura, não. Talvez por ser, não sei, por ser tudo fruto do meu trabalho, entre aspas, por ser um desporto tão individualista do início ao fim. É claro que depois há o outro lado da medalha, quer dizer, aqui em Budapeste, no outro dia convidaram-me, não sei o quê, vamos fazer um jogo de vôlei, ali ao ar livre. E eu adorei assim, mas porquê é que eu estou a gostar tanto disto? Adorei porque era um desporto em conjunto, em que por Claro. acaso até celebravas com alguém e davas o teu Claro. high five assim, mas isto é espetacular, porquê que eu não fiz vôlei antes? Mas pronto, mas não, nessa altura não tinha Não sequer tinha essa consciência. consciência. Mas Não, claro que não. não deixa de ser curioso, porque da percentagem de pessoas com quem eu vou falando, que ainda são algumas e que conheço, a maior parte delas foge dessa noção de controle, que era uma coisa que tu estavas a dizer que gostavas, o facto de até na derrota, até a derrota estar no teu controle. Essa frase é excelente. Ok, Mónica, vamos continuar. Portanto, tu tens o teu percurso no ensino normal e, entretanto, há um momento em que ganhas uma bolsa para ir para os Estados Unidos jogar ténis. Fala-me um bocadinho de como é que surgiu essa experiência e depois como é que correu. Como surgiu também já não tenho bem a certeza como é que eu parei Ok. nos Estados Unidos, Ok. mas lembro-me perfeitamente de ter um flyer qualquer, um papel publicitário, a falar sobre bolsas de estudo, e lembro-me, nós achamos sempre quando isto está uma mistura de português com húngaro neste momento, achamos sempre que as coisas, né, quando a esmola é muito, o cego desconfia. Eu lembro perfeitamente de estar a olhar para aquele panfleto e disse, que é isto? E mandar aquilo para o caixote do lixo lá da cozinha, e lembro-me perfeitamente da minha mãe ir lá buscar, e ela disse, não, só haver uma maneira de não te pagar os estudos, vamos ver o que é Vamos isto. ver, exato. E foi lá ver o papel. E olha, e depois, como, sei lá, tinha 17 ou 16 anos quando se começou a pensar a programar nisso, já não me lembro com quem é que falámos, mas falou-se com alguém. Na altura ainda era muito pouco, era uma coisa ainda muito pouco comum. Eu devo ter sido, eu devo estar na primeira geração assim de jogadores portugueses que foi para lá. Até porque quando cheguei à faculdade eles disseram nunca tinham tido nenhuma portuguesa antes, durante os 4 anos que tive nunca lá fui, no entanto tinha vários espanhóis e franceses, mas por algum motivo aquilo ainda não estava difundido em Portugal. Okay. E então fomos nos informando, fomos falando com as organizações que tratavam disso, concorremos a várias escolas, recebi as propostas de bolsas de estudo e escolhi depois a faculdade que achei que seria melhor para mim, que no fundo foi completamente um tiro no escuro, por mais que pesquises sobre as faculdades, a nossa cultura é tão diferente, é tão drasticamente diferente com a cultura universitária deles, que no fundo tens é que escolher uma e está no ir. Quais é que foram as principais diferenças que tu notaste? Entre a vida académica lá e cá? Ou seja, quando dizes que são totalmente diferentes, ajuda-me a perceber a que é que te referes. Sim, claro. Olha, a primeira, o facto de, pelo menos, ou seja, antes de tudo, deixa-me que te diga que eu acabei por nunca fazer qualquer tipo de educação superior em Portugal. Em Portugal. Ou seja, tudo o que eu vou dizer era consoante a ideia que eu tinha de coisas que foram Claro, 15 anos atrás. Depois já podem ter mudado. Mas na altura, pelo menos em Portugal, não havia esta cultura de ajudar os estudantes a conciliar o estudo com um desporto de competição. Isso estava completamente fora de questão. Lembro-me que havia sempre aquela coisa que as pessoas tinham que optar ou tentar seguir a via desportiva ou tentar seguir a via académica. Logo aí, essa era a primeira grande diferença. A segunda é a concepção de campus, ou seja, enquanto tu numa faculdade em Portugal tens ali o edifício das ciências, mas passado se calhar 2 km ou 3 km, ou na outra ponta de Lisboa tens o edifício que pertence à mesma universidade, mas é uma faculdade diferente, que está noutro sítio completamente diferente. Lá tens o conceito de campus, que tens tudo junto. Imagina que estás em Alcobaça
e que todos Uhum. os edifícios que tu vês à tua volta são edifícios que fazem parte da faculdade. Um Yeah. é um restaurante, o outro é o cinema da faculdade, o outro é a polícia. Yeah. Imagina, a Rua da Sinfonia são todos prédios do edifício das ciências. A Yeah. Câmara Municipal é de Sociologia. E, no fundo, as cidades acabam por ganhar vida graças aos campas e estudantes. desenvolvem-se Uhum. graças aos... Sim, mas estamos a falar de dimensões completamente diferentes. A Claro. minha faculdade era de dimensão média, era só cerca de 17 mil estudantes, e era considerado médio pequeno. Exato. Mas isso, de facto, é uma experiência completamente diferente, até porque primeiro a cidade é a faculdade, não tens que sair de lá, não precisas de transportes públicos, não precisas de nada. Uhum. E depois, claro, a nível de condições gerais, quer dizer, a minha mãe dizia sempre, fogo, só te falta sarna para te coçares, porque de resto tu tens tudo, não falta mais nada nessa faculdade, tudo o que tu puderes imaginar, eles dispõem. Ou seja, Uhum. não tens um motivo para não teres sucesso académico, porque tudo Claro. aquilo que tu precisares, eles estão à tua disposição. E especialmente com os estudantes estrangeiros, eles têm especial atenção. Eu posso mesmo dizer que os estudantes estrangeiros acabam por ser mais beneficiados e melhor tratados do que os próprios estudantes americanos. Tens o teu próprio mentor, tens alguém que está sempre contigo, que está sempre a avaliar a tua performance, se estás bem, se não estás bem. Não sei, achei que era de facto um nível de Desculpa, Mónica. cuidado com os alunos Desculpa, que eu na dá-me aqui. altura não via. Desculpa porque eu deixei de te ouvir. Ai, desculpa. Espera aí, mas o Eu problema mexi-me não um é bocado, teu, se o calhar problema é não meu vi. agora. Desculpa, podes só ir falando. Claro que sim, posso Raios, falar. parta. Mas faz-me. Ah, Alguém vai ter um bocadinho de trabalho a fazer edição. Ai, ai. Mas deixou de gravar, foi? Espera. Oh, não. Desculpa, é que os meus fones ficaram sem bateria e eu deixei de te ouvir. Não faz mal. Ok, já consegui ouvir-te. Boa, desculpa. Opa, desculpa. Depois eu corto tudo isto, está bem? Tu ouves-me bem na mesma? O podcast é teu, eu não me importo, não, por mim não precisas cortar nada. Não, pronto, mas é chato também para ti e para a conversa. Desculpa-me, está bem? Não gosto nada quando isto acontece, mas não sei porque os fones ficaram sem. Não faz mal. Isso fazes edição e vai tudo. Ok. Eu deixei de te ouvir, desculpa, eu deixei de te ouvir quando estavas a partilhar que, no fundo, acabava por ser uma. Ou seja, que tinhas a cidade toda na faculdade, não é? Ou seja, tipo, não precisavas de transportes públicos, estava tudo junto lá. E pronto, depois a partir Sim, disso. no fundo tu tens uma mini cidade feita, propositadamente feita, para os estudantes, para que os estudantes possam ter os melhores resultados possíveis a nível académico e aqueles que fazem um desporto a nível desportivo também. Aliás, eu quando cheguei lá e eles me disseram, então, queres-te licenciar em quê? E eu disse-me que queria licenciar em música. Eles no início nem sequer me deixaram, porque disseram que não deixavam estudantes que tivessem bolsas de estudo no desporto fazer uma licenciatura em música, porque eram duas coisas que à partida iam requerer Muito tempo. Exatamente, ou seja, como vês, eles têm isto tudo controlado, até que tipo de licenciaturas é que à partida podes ou não podes fazer quando tens uma bolsa de estudo de ténis, né? Mas, independentemente disso, a verdade é que conseguiste licenciar-te em música. Como é que conseguiste dar a volta? Sim, fiz um belo de um choradinho. Não, comprometi-me, disse que, pá, que nunca, eu disse também, já alguma vez tentaram, alguma vez tiveram um estudante que tivesse feito isso? Por isso, pá, deixem-me pelo menos ser a vítima. Exato. E pronto, era assim, era um bocado de loucura, porque era de manhã tinhas as aulas, à tarde estás a fazer preparação física e a treinar ténis, e depois à noite, como qualquer instrumento musical, né, estás ali da meia-noite às 5 da manhã, zumba, sempre a praticar. A praticar. E, Diz-me uma coisa, desculpa, estudaste piano clássico, piano jazz, qual é que foi a tua licenciatura? Foi clássico. Ok, ainda por cima. Optaste por clássico por alguma razão em especial?
Não optei por nenhum motivo em especial, Ok, simplesmente foi aquilo com que tinha começado ok, e foi aquilo em que me puseram quando eu tinha 5 ou 6 anos e foi aquilo que eu fui sempre seguindo. Aliás, eu nem não te esqueças que na altura ainda não havia o Conservatório de Alcobaça, havia a Sinfonia claro, no qual estou muito grata, porque senão lembro-me que havia a Sinfonia e se calhar pouco mais. um pouco mais, Mas claro, foi graças a eles que sim, comecei claro. a estudar piano. E, E chegou uma altura que estava claramente obrigada. Eu não queria, ainda hoje agradeço isso à minha mãe. Eu lembro perfeitamente da Dalila virar à minha mãe e dizer: olha, a sua filha não estuda piano, ela não quer saber, ela não desenvolve nada. E eu lembro perfeitamente de estar a dizer à minha mãe: eu não quero piano, tu estás-me a obrigar e eu não gosto disto. Que é uma claro, coisa que eu acho que não se deve fazer. Mas as mães às vezes também têm olho para a coisa. E a minha mãe é, disse à Dalila: olha, adoro. deixe estar a Mónica. Quando tiver a aula dela, pode ir beber o seu café, deixa-a estar lá, sozinha, ela não estuda, não faz mal, deixa-a estar assim. Eu não sei como é que a minha mãe sabia, porque eu não queria piano de maneira nenhuma. E depois um dia a minha mãe perguntou-me: tu gostavas de ir para um conservatório? E eu disse: sim. Ainda hoje não sei porquê. E pronto, e a partir daí depois fui para as Caldas da Rainha e nunca mais me apeteceu desistir na altura. Desistir. Vamos Mas só aqui pronto, dou fazer, graças à minha mãe. claro, vamos só fazer um shout-out não só às mães, mas à Dalila, que é uma pessoa incrível. Portanto, Dalila, só uma vez ouvires isto, um grande beijinho. Ah, Sim, meu, a Dalila é incrível, mas incrível mesmo. sem dúvida. Mas sabes que não deixa de ser curioso, porque eu acho que as mães têm uma tendência para isso. Eu confesso que quando eu estudei guitarra, e estava-te a dizer, eu também me licenciei em música, nomeadamente em jazz, por isso é que estava a perguntar se tinha sido piano clássico ou piano jazz. Mas quando comecei em guitarra clássica, e eu não queria aprender a tocar guitarra. Só que a minha mãe é que me disse: pá, João, anda lá, sabes que há uma guitarra lá em casa, eu e o teu pai sabemos dar uns toques, mas nenhum de nós sabe tocar a sério. Pá, vai lá tu aprender e tal, não sei o quê. Pá, e a verdade é que depois virou uma grande paixão, mas realmente percebo a tua cena das mães terem pá, é um olho qualquer que é Sim, difícil João, mas não te esqueças que é para os dois lados, quer dizer, eu depois quando me licenciei em música e vim dar aulas para Portugal, vi exatamente o oposto, né? Vi mães que insistiam com miúdos que efetivamente não queriam. E eu acho que é certo. uma linha muito ténua entre estares a obrigar, ainda por cima, porque é piano, e porque Uhum, fica bem. E na altura era lindo e era maravilhoso, e é muito lindo dizer uhum, que a filha está a aprender um instrumento musical. Nós yeah, estamos claro. conscientes do estatuto da bagagem social que vem Exatamente, associado aos pais dizerem: ai não, minha filha está a tocar piano. Não, e claro, joga ténis, ou joga vôlei. Não, não, ou claro, faz equitação, percebes? claro, claro. Ah, Eu- e então, e vi muitos pais assim, mas agradeço à minha mãe ter tido aquele discernimento. Eu não sei como, porque eu não queria, eu entrava na aula e a uhum, Dalila ia beber café porque era o acordo que ela tinha com a minha mãe, porque eu não queria claro, estudar, não queria fazer nada. E assim de um dia para o outro ela perguntou-me se eu queria ir para um conservatório estudar música e eu disse que sim. Ou seja, não sei como é que ela soube, mas na maior parte uhum, dos casos as mães estão erradas. Na maior parte dos casos é preciso dizer a uma mãe: o seu uhum, filho não está feliz. O seu filho, se calhar, vai estar feliz a pintar, se calhar, vai estar feliz a tocar música, a fazer música claro, daqui a um ano, mas claro, neste momento é você que quer e não o seu filho. E às claro. vezes é complicado, pronto, explicar isto e fazer com É que os um pais pai. percebam isto, né? Sim, eu aí confesso que a guitarra tem porventura pegando na tua palavra, um estatuto diferente. Ou seja, eu acho que é muito mais fácil tu converteres alguém que está a aprender a tocar guitarra e conseguires converter aquilo numa experiência divertida para a pessoa poder levar a guitarra e tocar umas músicas com os amigos, etc. Quando não estamos a falar de uma coisa extremamente técnica ou Claro, clássica ou claro. do ponto de vista de conservatório, que na altura era aquilo que eu gostava de fazer, era dar aulas num contexto fora de conservatório. Então, mesmo nesses casos, acho que acabava por ser mais fácil converter alguém a converter porque na minha perspectiva, isto é só uma opinião pessoal e estou desejoso de saber qual é a tua opinião, mas por exemplo, eu acho que o piano para mim, eu sou um fanzerro de guitarra, mas acho que o piano é um instrumento mais bonito de sempre. Ou seja, do ponto de vista depois do resultado final da música que permite criar, acho que o piano é excepcional. No entanto, acho que aprender a tocar piano é uma coisa que é extremamente. Aprender a tocar qualquer instrumento é difícil, mas o piano específico está naquela lista, para mim, pessoalmente, que é extremamente trabalhoso.
é uma coisa que envolve mesmo muita dedicação e tens mesmo de gostar daquilo. Tu concordas com isto? Achas que não? Conta-me. Não, honestamente não acho que concorde completamente assim. Eu acho que não, acho que todos os instrumentos para conseguires ter um determinado nível, para conseguires fazer música, pá, não há um instrumento que tu possas dizer, epá, claramente a guitarra precisa de menos horas do que o Uhum, piano. Não há. Podes dizer assim, se calhar consigo retirar prazer da guitarra mais cedo uhum, do que consigo com o piano. Se calhar consigo fazer umas melodias polifónicas, consigo já fazer alguma polifonia na guitarra mais uhum. rapidamente do que consigo com o piano. Imagina, pode ser uma coisa que, ou seja, como por exemplo no futebol, tu a partir do momento em que tocas na bola e passas para alguém, se calhar já estás a retirar algum prazer. Uhum, No ténis, no início, estás a falhar a bola, certo? Estás só uhum. a jogar com a raquete e nem sequer consegues acertar na bola. Ou seja, demora muito mais tempo até conseguires acertar na bola e retirar o prazer daquilo. Mas depois, o trabalho que é preciso ser feito, eu não acho de maneira nenhuma que a guitarra dê menos trabalho Sim, ou claro, mas que consigas aprender mais rápido de modo claro, algum. mas acho que porventura, para pushback um bocadinho, eu acho que porventura estamos a falar em níveis diferentes. Ou seja, eu acho que a nível profissional eu concordo contigo. Agora, aquilo que estás a dizer do retorno imediato, a verdade é que a maior parte não vou dizer a maior parte das pessoas, mas há muitas pessoas que estão a aprender um instrumento e o objetivo não é serem músicos profissionais, não é chegarem àquele nível em que tu estás a falar que, como estavas a dizer, chegavas à meia-noite e estavas até às 5 da manhã a dedicar-te a piano. A maior parte das pessoas não quer isso. A maior parte das pessoas quer aprender um instrumento, muitas vezes porque são obrigados ou porque alguém diz que é bonito, etc. Mas depois de aprenderes, a verdade é que chegas a um ponto em que ter o retorno, naquilo que estavas a falar, ter o retorno da guitarra é mais fácil do que ter um retorno do piano. E a verdade é que se calhar há muitas pessoas que aquilo querem esse retorno imediato. Estás a perceber? Por isso eu estava a dizer que quando eu digo que é mais fácil, estava a falar nesse nível mais básico e não no nível mais puxado ou mais profissional. Mas ok. Sim, desse ponto de vista, sim, acho que então nesse caso concordo. Uh, Com, concordo contigo, é possível que hajam instrumentos em que consegues de facto que te motive mais cedo do que os outros, ou que consigas ver um bocadinho de resultados um bocadinho uhum, mais cedo em relação ao piano, eu- mas lá está, também não se pode fazer uma regra não, disso, claro que porque há não. miúdos que se calhar tentaram um ano na guitarra e não saiu nada e depois puseram as mãos ao piano e passado um mês Claro, estão a tocar já umas coisinhas e a retirar prazer daquilo, ou claro, seja, claro que sim. é altamente É essas ambíguo, coisas é é como o sempre, ser é sempre humano, muito claro. complicado e perigoso fazer este tipo de generalizações, porque na Claro, não. música de facto não há regra. Claro que sim. Deixa-me fazer-te uma pergunta em relação à licenciatura, que é, ao longo dos 4 anos, e aqui tanto é válido para a parte do desporto como para a parte da música, houve assim alguma experiência que tu destaques? Porque uma das coisas que eu costumo fazer quando tenho pessoas aqui no podcast é precisamente levá-los de volta a essa altura, à questão da faculdade, e perceber se houve alguma experiência que o tenha marcado ou que tenha tido um impacto na vida da pessoa. Tens alguma experiência dessas quando estiveste na faculdade ou nem por isso? Epá, assim, sem estar não estava à espera dessa pergunta e sem ter pensado nisso de antemão, não te consigo dizer nada, João, Ok, até porque, como eu te disse, metade das coisas já foram à vida, exatamente. mas eu diria sempre a experiência no geral, né? O Uhum. contraste que foi quando saí de Portugal e fui para lá fazer a licenciatura, quer dizer, o acompanhamento que eu tive, sabes, eu tive lá 4 anos e eu não posso apontar o dedo a nada. Hum. É claro que eu costumo dizer, né, os Estados Unidos não é um país, são vários países, porque a tua experiência pode mudar radicalmente de acordo com o O estado em que tu estado te onde estás. encontras, Uhum. do estado onde estás, exatamente. Mas pronto, se calhar mais uma vez tive mesmo uma estrelinha da sorte, porque eu não posso Não é? apontar nada, além de ter a minha vida completamente segura a nível económico, nunca ter que Uhum. me ter preocupado com nada, tive um acompanhamento académico também fora, opá, super incrível, que para mim era incrível, para eles era o Claro, que eles faziam, é a é concepção deles normal. de. Claro. Sim. Ok. Mas pronto, olha, enquanto falamos eu vou tentar pensar em algum, se me lembrar de algum Não, eu digo. sem problema nenhum. Ok, então imagina, tu depois de estás nos Estados Unidos, voltas para Portugal e começas a dar aulas em Portugal. E uma das perguntas que eu tenho para ti é, imagina, por exemplo, eu lembro-me que dar aulas
e dar explicações de música, principalmente dentro da área do jazz, mudou radicalmente a forma como eu interagia com seres humanos no geral. Ou seja, eu acho que a experiência de tu tentares transmitir conhecimento de uma forma sistematizada para alguém é uma experiência que, pelo menos pessoalmente, moldou a forma como eu conduzo, digamos assim, as minhas interações. Tu, à medida que foste dando aulas ao longo desses anos que estiveste em Portugal, sentes que isso contribuiu de alguma forma também para isto, para a forma como tu te relacionas com os outros, ou para a forma como observas a vida, ou foi uma experiência passageira que não te marcou muito? Não, claro que sim, até porque nos Estados Unidos eles fazem, eu não sei como é que é em Portugal, se calhar é igual e estou-te a fazer perder tempo, mas nos Estados Não, pelo Unidos amor de Deus. uma vertente da licenciatura de qualquer instrumento é performance. Eu fiz piano performance, ou podias ter feito uma licenciatura em piano education. Uhum. Piano education vai-te dar toda uma bagagem de como ensinar, de que técnicas usar, como comunicar. Aquilo que eu fiz foi piano performance, basicamente olha, é tocar só. Yeah. A licenciatura consiste basicamente em tocar, em praticar piano, ou seja, não aprendi nada dessa bagagem. E depois há outra coisa, é que quando eu acabei de licenciar, aquilo foi 4 anos, 21, 22, com 21 ou 22 já estava a dar aulas nos conservatórios, e quer dizer, eu com 21 anos, o que é que tu sabes de como ensinar alguém? Especialmente quando tens miúdos com 18, que têm 2 anos a menos do que tu, Yeah. e que vão entrar para a faculdade e tu já tens a tua licenciatura feita. Yeah. E claro que sim, que nesse aspecto fui atirada aos lobos, mas sim, claro, a primeira coisa que tu percebes é ter a humildade de perceber que não sabes nada, não sabes ensinar nada. Podes ter treinado todos os dias o teu instrumento 6 e 7 horas por dia. Quando é a altura de explicar a um miúdo de 6 anos como é que as coisas se fazem, nesse aspecto eu vi que não sabia nada, e pronto, vais ter que desenvencilhar, vais ter que começar a aprender a comunicar, a aprender a fazer as coisas. Depois eu também apanhei uma fase muito interessante em Portugal, foi a fase quando o ensino na música passou para o articulado. Sim. E qualquer criança do ensino básico, do ciclo, podia ter acesso, podia ter aulas de música nos conservatórios. Ou seja, de repente, o que é que aconteceu? Um conservatório de música que à partida estava destinado a alunos que à partida queriam por vontade própria ir para lá, e nós já falámos antes que muitas vezes também havia erros de casting, no sentido de que os miúdos não queriam na altura, não terem talento ou não terem talento, mas uma vez que isso aconteceu, de repente toda a gente ficou com acesso ao ensino no conservatório. Qualquer pessoa, independentemente de querer ou não querer, está aborrecido. Olha, qual é a disciplina que vou escolher para este semestre? Olha, vou escolher música, pronto. Ou desenho. Não, olha, vou para a música. E de repente tinhas também este tipo de miúdos que não tinham propriamente nenhum interesse, que escolheram por escolher. Ou seja, e depois tinhas o outro tipo de alunos que, epá, não, eu venho para um conservatório porque já estudei antes, porque quero fazer isto, porque gostava de estudar mais. E também foi interessante saberes lidar com o que é que as pessoas querem, sabes? E não teres medo de mudar, e não teres medo. E isso foi a minha grande luta, foi não ter medo de baixar os standards. Tens ali um miúdo que gosta de tocar música, que veio do articulado, mas que não quer ser pianista. Vai estudar menos, naturalmente. Mas que gosta, está feliz ali, quer fazer as coisas. Porque é que eu hei de submeter este miúdo aos requisitos mínimos de um 6º grau oficial de conservatório de alguém que quer seguir e ser profissional? Porque é que eu hei de chumbar um miúdo que faz, que gosta, mas que não quer ser músico? Percebes? Se o articulado os pôs lá, então nós também temos que adaptar. E sim, essa experiência, claro que sim, desde saber como falar com os miúdos, desde saber como comunicar com os pais, então tínhamos que fazer um podcast só para os pais. Exato. Mas sim, claro que sim, que durante esses 3 anos foi muito compensador, e perceber como é que se há de falar com as pessoas. Claro, a questão da humildade eu identifico. E já agora deixa-me fazer-te uma pergunta, que é, ou seja, estavas a falar da questão dos standards, que eu compreendo perfeitamente, e não deixa de ser curioso que o facto, é louvável o facto de teres conseguido fazer
teres essa flexibilidade, porque eu conheço bastantes colegas meus que estudaram música clássica e que não conseguiram. No entanto, uma coisa que Eu eu não disse que reparei... consegui, João, eu disse que foi tentando, Ok, pronto. nem sempre consegui. Eu- Eu também levei os meus raparitos como diz, como é que te atreves a passar esta miúda? Assim, vou passar a miúda. Não, a miúda não quer ser pianista, mas a miúda estuda, adora cá estar, está feliz. Pá, porque é que um Sim. conservatório só treina aqueles que querem ser profissionais? Não, abrimos o articulado, agora temos tudo. Tem a coisa má, João. É que Claro, nós não. tornamos, Mas, em vez de professores de música, nós tornamos babysitters. Foram para lá miúdos, percebes? Que não, uhum. epá, foram porque simplesmente foram, mas que não, epá, não estão lá a fazer nada. Nós tornámos-nos muito mais babysitters, não há dúvida. Epá, mas com isso também, o articulado também deu a hipótese de miúdos nunca teriam possibilidade de pagar uma mensalidade de conservatório, percebes? Claro. E que estão felicíssimos agora de estar lá de graça e de tocar num piano e num violino e num clarinete e não querem ser músicos, mas aquilo faz-lhe bem. Mas, Porque é que eu hei de estar constantemente a dar um 3 a este miúdo só para separá-los daqueles que têm 5 porque querem seguir música, percebes? Sim, mas aquilo que eu estava a dizer que era de louvável era isso, era essa abordagem, não era a questão de... Ou seja, porque, voltando à pergunta que eu estava a fazer ainda há pouco, talvez no contexto seja mais fácil. Eu sinto que, por exemplo, esta capacidade de ajustar os standards a um aluno, ou seja, de perceber que este aluno quer seguir música, portanto eu tenho que exigir um X dele, mas este aluno só se quer divertir. Eu senti que, por exemplo, porque na altura em que eu me licenciei, eu licenciei-me dentro da área do jazz, mas mantinha contactos com os colegas de clássicos. A maior parte de nós, a verdade é que acabou por, além de ser instrumentista, como é claro, a verdade é que do ponto de vista de sobreviveres, a maior parte de nós acabou por ser professor. E eu via precisamente essa diferença entre... Era muito mais fácil para a malta do jazz perceber, ok, esta pessoa é uma pessoa que não quer ser músico profissional, quer só divertir-se e, portanto, eu vou ajustar os standards do que à malta do clássico. Claro que isto é uma perspectiva com base na minha amostra, que é extremamente reduzida. Mas ia-te perguntar, se tu achas que o facto de o tipo de ensino que a música clássica tem, se tu achas que acaba por influenciar um bocadinho esse padrão de, ou tu tocas, sei lá, tu tocas desta maneira, com estes standards, com esta filosofia, digamos assim, perante a música, ou então temos um problema, porque não queres ser músico e isso é um problema. Tu sentes que isso é uma coisa que de alguma forma pode ter raiz na forma como a música clássica é ensinada, ou da diferença entre a música clássica e outros géneros de música, ou achas que não faz sentido absolutamente nenhum? Não, acho que tens toda a razão. Quer dizer, eu estou fora da música já há vários anos, mas pelo menos quando dei aulas aí, sem dúvida que há uma rigidez, mas não é só aí, ou seja, há toda uma bagagem, uma tradição da música clássica que os professores ainda não se conseguiram desprender. Há tanta coisa, sabes? Até a nível de tecnologia, maneiras tão mais motivantes de ensinar os miúdos, em vez de os estar a obrigar 2 horas ali a matraquear barro. Agora à mão esquerda, agora à mão direita. Há maneiras, quer dizer, por exemplo, olha, realmente nisso a Dalila já estava tão à frente, sabes? Porque eu, opá, motivava, por exemplo, quando a Dalila punha os plays along. Quando já tinhas um Roland com disquete e punhas a disquete e a disquete tocava uma mão e tu tocavas a outra. Aquilo era maravilhoso. Eu nunca, não... Essa abordagem não era muito aceita quando eu, por exemplo, estava a dar aulas. Porque era considerada, se calhar, uma coisa... Não é assim que se vai aprender barro. Não. Nós vamos seguir a tradição de... Não, tem que se tocar assim, desta maneira. A regra é esta, a técnica tem que ser assim. E ninguém está a pôr isso em causa. Mas há métodos... Com a tecnologia de hoje, João, há tanta coisa tão interessante que podes fazer para os miúdos para se motivarem mais. O piano já não tem que ser um métier solitário, sabe? Já não tem que ser uma profissão solitária na aprendizagem. Quer dizer, hoje já tens play-alongs de grandes orquestras a tocar e tu só estás a fazer, sei lá, dó, ré, mi, ré, dó. E o miúdo de 5 anos está super contente porque sente que tem uma orquestra atrás dele a tocar. Ou seja, sem dúvida que me ressenti imenso dessa rigidez, dessa falta de flexibilidade e desta insistência em continuar sempre com as mesmas técnicas, sempre com a mesma tradição. Por nada eu percebo, porque é assim, tu pensas, funcionou com o professor do meu professor, funcionou com o meu professor, funcionou comigo, vai funcionar com este. Claro. E vai, só que vai haver ali uma camada
especialmente dos miúdos, que só se querem divertir, que querem aproveitar aquilo, que não têm esse espírito combativo ou competitivo, ou que não têm sequer a mente, uma mente direcionada para esse tipo de estudo, percebes? Claro. Há pessoas que vão ser grandes pianistas, mas não pode ser daquela maneira. As pessoas têm que ter abordagens diferentes. Claro. E pronto, não sei como é que estão as coisas agora, não faço a mínima ideia, Claro. mas espero que já haja muito plays-alongs e outras coisas desse género para os miúdos Claro. poderem também tentar, lá está aquilo que eu te estava a dizer, tentar retirar prazer da coisa um bocadinho mais cedo. Sim, sem dúvida. Era o que eu estava a dizer também. É a questão, voltamos outra vez Mas ao também prazer sentiste mais. isso quando deste aulas? Sim. Ou seja, imagina, por exemplo, lá está, mais uma vez, eu vinha da área do jazz e a minha abordagem para com os alunos, eu percebi que era relativamente diferente, porque lá está, porque acho que isso é muito enraizado, no sentido de toda a cultura da música clássica e da aprendizagem da música clássica é uma coisa muito mais séria, enquanto nós vimos do jazz que era ligeiramente mais boémio, e quando depois tu chegas às aulas, acabavas por conseguir ajustar-te ao nível e ao interesse do aluno. Ou seja, ok, este aluno quer ser músico e quer preparar-se para fazer uma prova para a faculdade, vamos exigir dele, vamos perceber quais são os solos que ele tem de transcrever, vamos realmente ser exigentes. Mas depois há miúdos que só queriam tocar guitarra. Eu lembro-me perfeitamente, foi uma das experiências que mais me marcou, foi ter dado aulas a um aluno que tinha 7 anos, e ele chegou ao pé de mim e disse-me assim: professor, eu só quero aprender a tocar guitarra porque tenho uma amiga, tenho uma menina da minha turma que gosta de dama, e eu quero poder tocar para ela. Pá, e a satisfação que foi, passado, sei lá, já não me lembro, pá, 2, 3 meses, o miúdo conseguir tocar a música do início ao fim e ter ido tocar numa aula, chegar ao pé de mim todo contente em casa, a sorrir de orelha a orelha e a dizer-me: João, ontem toquei a música para a Ana e ela gostou imenso. Epá, e é tipo, ok, este miúdo, ele, a não ser que depois tenha tido aulas de guitarra, ele não sabe tocar as peças base de guitarra clássica, não sabe fazer o dedilhado todo XPTO, é verdade, mas a questão é, não era isso que ele queria. E a questão, aquilo que eu senti era, e à medida que ia falando com colegas meus que também se tinham licenciado em jazz, também se tinham licenciado em música clássica, nós sentimos um bocadinho isso, que era, a malta de jazz tinha mais flexibilidade para se ajustar do que a malta do clássico. E porventura por aquilo que estavas também a partilhar, que é, ok, resultou para o meu professor, resultou para o professor do meu professor, resultou para mim, também vai resultar para este. E muitas vezes isso continua. Mas vamos aqui, ou seja, tu estiveste em Portugal, depois, entretanto, vais para a Hungria tirar direção da orquestra, e eu, em relação a isso, tenho só uma ou duas perguntas. A primeira pergunta é: porquê que decidiste direção da orquestra? Também não tem um motivo de especial. Eu comecei a fazer várias masterclasses em Portugal de direção da orquestra, era uma cena que eu gostava. Aliás, era o objetivo, por um lado, era sempre a direção da orquestra. Ok. Vamos dizer assim, os meus dois grandes amores eram o piano e a direção da orquestra, e lá está, dizia a regra e dizia a tradição, que se querias fazer tradição da orquestra tinhas que fazer uma licenciatura primeiro num instrumento. Aliás, a direção da orquestra é uma licenciatura muito recente, há excelentes maestros de outras gerações que não tiraram curso de direção da orquestra porque nem sequer existia, ou seja, Claro. é uma coisa. E então, à medida que fui fazendo piano, fui sempre fazendo curso e masterclasses de direção da orquestra, e depois, passado aqueles anos de estar a dar aulas aí nos conservatórios, não, achei que já tinha, claro que ensinar é uma coisa para a vida, mas percebi que então a minha vida já está definida, é isto que eu vou fazer até aos 90 anos, já sei exatamente todos os dias como é que vai ser o meu horário, como é que vai ser a minha vida. E então, sempre que eu chego a esse ponto, eu gosto de mudar qualquer coisa e resolvi, olha, não, vou fazer outra licenciatura em direção da orquestra para completar com os cursos e as masterclasses que ando por aí a fazer. Claro. E como é que foi essa experiência? Ou seja, não da licenciatura, aliás, da licenciatura também, mas da experiência de experienciares, a parte do pressuposto que ao longo do percurso, em algum momento, deves ter praticado a direção da orquestra num contexto minimamente real, ou seja, com uma orquestra à frente. Como é que foi essa experiência? O que é que gostaste mais? Houve alguma expectativa que tinhas que saiu furada? Fala-me um bocadinho dessa parte. Eu acho que as coisas correram bem. Opa, é assim, eu estou
não estou propriamente. Eu, eu vim para a Hungria, eu gosto muito da Hungria, adoro isto, é o meu país, adorei lá estar. Uhum. Mas ainda há uma cultura também, lá está, uma tradição muito cerrada de como é que as coisas devem ser feitas na música. Uhum. Quais são os protocolos a ter, como deves reagir com o teu comportamento, e eu tenho um bocado de aversão a isso, e mesmo que não tivesse, não consigo ser aquela pessoa que segue as coisinhas como devem ser. Por isso, assim, adorei fazer a licenciatura, claro, tive a oportunidade de, sei lá, olha, de fazer a minha própria orquestra, de arranjar os meus colegas, fazer com que tocassem para mim, fizemos vários concertos por aí, sempre aqui pela Hungria. Foi espetacular, foi ótimo também para perceber tudo o que implica começar uma orquestra do zero. Uhum. Como percebes? Sim, sim, Arranjar um sim. violino, 2 violinos, 3 violinos, um contrabaixo, 2 contrabaixos. Uhum. Sabes que aquelas pessoas muitas vezes estão a fazer aquilo, porque quando estava a começar era sempre tudo de graça, fazer que elas estão a fazer aquilo basicamente por seres tu, por seres uma pessoa de quem gostam, e então vão tocar de graça, ou vão tocar a troco de uma cervejinha no final, ou arranjares um sítio para ensaiar, arranjares um sítio para fazer as provas. Até toda a comunicação que tem que ser feita para arranjares uma sala de espetáculos, tudo isso eu tive que experienciar tudo isso, e deu-me uma bagagem incrível, mas também percebi que não é isto que eu quero fazer, e efetivamente não quero estar com este trabalho todo sempre. Claro. É muito desgastante. Ou me cai uma orquestra do céu, com tudo já, só tens que ir à sala e começar a ensaiar, ou então não estou para isto. Ok. Mas sim, mas a nível geral foi positivo, claro. Ok. E diz-me uma coisa, entrando aqui depois começando a chegar ao final da nossa conversa, tu disseste que neste momento já tinhas saído da área da música. Neste momento, em que área é que tu estás presente? Eu neste momento estou a terminar, aliás, já terminei, estou à espera do diploma só. Eu fiz uma licenciatura em Relações Internacionais. Eu, quando acabei a direção da orquestra, ainda fui fazendo umas coisinhas, mas eu não consegui ter um emprego estável a fazer direção da orquestra. Claro. E então fui trabalhar noutras coisas. Trabalhei numa loja de gelados, servia às mesas, limpei hostels. Trabalhei num call center, adorei todos os meus empregos, adorei trabalhar num call center. Aí sim, João, aí sim aprendi a falar com as pessoas. Com as pessoas, não é? É uma experiência sempre. Aí sim, acho que isso sim devia ser obrigatório, ou servir às mesas também, devia ser obrigatório, devia fazer parte do currículo básico do secundário, sabes? Toda a gente devia servir um bocadinho às mesas ou trabalhar num call center, porque isso sim, mas. E depois lá está. Achei também que, no fundo, estava a estudar partituras de manhã à noite, estar sempre a tentar descobrir a verdade da partitura, sempre mais um detalhe, sempre mais um pormenor, mas sentia que estava a perder também conhecimento de outras coisas. Mais uma vez, eu, com 2 licenciaturas em música, acabava por saber muito, muito de uma coisa muito específica também. No fundo, sabes muitas coisas, mas de uma área muito, muito, muito restrita. Claro. E eu, como boa nerd que sou, queria estudar mais alguma coisa, e então, olha, acabei por fazer outra licenciatura em Relações Internacionais. E agora já sei como é que funciona o mundo. Isso, ok. Porquê relações Era uma coisa internacionais? que eu não sabia. Ok, então pera, tenho que fazer 2 perguntas, que é primeiro, porquê relações internacionais, e depois tens de me explicar como é que funciona o mundo, porque eu agora estou extremamente curioso. Não, quando eu digo, em Relações Internacionais, simplesmente lá está. Fui ao computador e disse, preciso de fazer uma licenciatura em qualquer coisa, preciso de estudar mais qualquer coisa. E depois havia tipo Psicologia e Relações Internacionais, oferta aqui em Budapeste em inglês. E então eu fui para Relações Internacionais. E isto, como funciona o mundo, lá está. Eu era aquele tipo de músico, entre aspas, que era tudo para a música, percebes? Estudava música, ouvia música, lia livros sobre música, e depois, não sei, queria ter uma opinião sobre alguma coisa, ou política, ou sociedade, ou de como é que as coisas funcionam, e percebi que
nem sequer conseguia desenvolver nenhum tipo de argumentação. E então as relações internacionais aqui nesse aspecto foi, pá, estava felicíssima, sabes? Mas felicíssima tipo de ter 30 anos, estar na primeira fila da sala de aula, de nono ar, a querer responder às perguntas todas. Tal era a minha felicidade em estar a aprender coisas que nunca tinha aprendido na minha vida. E então foi, opá, não, está a ser espetacular. Que incrível, que incrível. Olha, Mónica, eu vou-te agradecer imenso. Já há algum tempo que não tinha um convidado no podcast em que ou seja, normalmente eu sinto que os episódios são entrevistas e eu hoje gostei de ter uma conversa contigo e agradecer-te imenso a tua disponibilidade, o facto de teres aceito o convite e de toda a tua ajuda também na preparação daquilo que foi esta conversa. Ia-te fazer a última pergunta, ok? Depois desta nossa conversa. Não sei se tu tens alguma coisa que queiras acrescentar, algum comentário, alguma coisa, antes de eu te fazer a última pergunta. Não, obrigada pelo convite. Sempre que quiseres conversar, estás à vontade. Nada, então, ora é essa. E eu vou-te fazer a última pergunta do podcast, que é a pergunta que dá nome ao podcast, que é What drives you, o que é que te move? Diz lá outra vez. O que é que te move? Epá, estamos na hora da filosofia. Sabes que o podcast chama-se What Drives You, ok? Aquilo que te move. Eu normalmente gosto sempre de terminar com essa pergunta. O que é que me move? Epá, João, eu tenho não sei, eu tenho uma... As pessoas devem pensar que eu sou louca, mas eu tenho uma alegria de viver todos os dias que é ridícula, que eu não te sei explicar. E isso move-me, porque eu acordo todas as manhãs excitadíssima que há mais um dia, percebes? E eu vou para a cama e quero adormecer muito rapidamente para poder passar para o dia a seguir, porque sei que tenho muitas horas pela frente para fazer seja o que for. Que incrível. E o facto é óbvio que é natural. Epá, é assim, não posso queixar, se calhar não passei por grandes dificuldades na minha vida, percebes? Ou lá está, aquilo que se calhar tu vês como um problema, eu não vejo como um problema. Então o facto de ter um teto, ter uma cama com lençóis quentinhos e ter comida na mesa, eu sei que isto soa estúpido, mas isto dá-me uma felicidade que eu não consigo explicar. E isso move-me todos os dias, os dias, isso dá-me uma felicidade incrível. Eu não acho de todo que isso seja uma coisa estúpida, antes pelo contrário, eu acho que é um estado que muito poucas pessoas têm e que mais deviam ter, é precisamente essa ideia de sermos felizes com as pequenas coisas. Mónica, mas muito... João, desculpa, eu deixo-te já ir embora. Não te esqueças de uma coisa, é que a maior parte das pessoas responderia assim, argumentaria assim, mas ter uma casa, ter comida e ter uma cama devia ser uma coisa básica para toda a gente. E é óbvio, não te devia dar nenhuma felicidade extra, porque é um direito teu, é um direito inerente, é uma coisa para teres a mínimo de dignidade. E as pessoas têm toda a razão, mas eu também não vou mentir em relação aos meus sentimentos. A verdade é que isso me faz extra feliz, se calhar não devia. Mas faz, percebes? Isto só para dizer que as pessoas que não compreendem ou não concordam também estão certas. Certo, eu percebo, mas acho que, e lá está, entrando em conversas filosóficas, acho que gravaríamos um podcast. É mais outro de juntar para a questão dos pais e falar com os pais era mais de uma hora e meia, mas acho que sim, só vamos por ser um vamos direito... fazer um de filosofia só. Parece-me bem, porque eu ia dizer que só por ser um direito não quer dizer que não nos possa dar felicidade, ou seja, acho que toda a gente concorda que ter uma casa, lençóis lavados e comida é uma coisa que é um mínimo, mas que mesmo assim não há de ser por isso que não nos pode trazer a felicidade, desculpa, a felicidade e a alegria que nos vai trazendo. Sim, senhora. Mónica, olha, muito obrigado. Em relação às pessoas que nos estiverem a ouvir, agradecer-vos imenso. Podem deixar uma subscrição na vossa plataforma de podcast favoritas, bem como uma avaliação. Ajuda-nos imenso e vemo-nos no próximo episódio.